Imagine ter o poder de desafiar um Deus vivo. Não com um exército, nem com magia, mas com a ferramenta mais poderosa de todas, negar-se a trabalhar. Hoje não vamos falar de faraós nem de tesouros, mas dos homens que construíam a eternidade, e do que aconteceu no dia em que decidiram que sua dignidade valia mais que o ouro do faraó. Você se chama Kenamo. Você é um servo no lugar da verdade, um título honroso para o trabalho mais sagrado de todo o Egito, construir a tumba do faraó no Vale dos Reis. Sua vida é um orgulho. Sua família vive em uma casa de pedra em uma aldeia construída pelo próprio Estado. Você não é um escravo. Você é um artista, um funcionário de elite. O faraó te paga bem com o melhor da terra, grãos, peixe, cerveja. Em troca, você constrói para ele sua passagem para a imortalidade. Mas hoje, você largou suas ferramentas. Hoje, pela primeira vez na história do Egito, a construção da eternidade foi interrompida. E tudo por uma razão que qualquer um entenderia: você está com fome. Esta não é a história de escravos anônimos erguendo pirâmides. Esta é a história real, documentada em papiros, dos artesãos de elite que viviam em um paraíso no meio do deserto. Juntos, reviveremos sua prestigiosa vida cotidiana, sentiremos a angústia da crise que os levou ao limite e marcharemos com eles na primeira greve registrada da humanidade. Este é o manual de sobrevivência que ninguém te contou, a história de como se luta por dignidade à sombra dos faraós. Seu mundo é Deir el-Medina, o lugar da verdade. Uma aldeia única, criada pelo faraó para abrigar os melhores construtores do reino. Você vive isolado do resto do Egito, não como um prisioneiro, mas como um tesouro a ser protegido, pois vocês guardam o maior segredo de todos, a localização das tumbas reais. Sua casa é confortável, com vários quartos, uma cozinha caiada e um terraço para sentir a brisa do deserto. Sua esposa, uma mulher respeitada que pode possuir propriedades e testemunhar em julgamentos, administra o lar com maestria. Toda manhã, antes do amanhecer, você cruza a colina em direção ao Vale dos Reis. O trabalho é duro, sim. A poeira do calcário entra em seus pulmões e o calor é intenso. Mas você é um mestre em sua arte. Como canteiro, seu trabalho é dar forma aos corredores e câmaras que acolherão o corpo de seu Deus vivo, Ramsés III. É uma honra que te garante um bom sustento, mais importante, o favor dos deuses. Você sabe ler e escrever, como a maioria de seus companheiros, uma raridade no Egito. Você faz parte de uma elite. Sua vida está em perfeito Ma'at, a ordem cósmica. Mas essa ordem está prestes a se romper. O problema começa como um rumor, uma sombra na borda do seu paraíso. A caravana de burros que traz os grãos e o peixe dos templos de Tebas está atrasada. No início, ninguém se preocupa. Mas os dias se transformam em semanas. As rações em sua casa começam a escassear. Sua esposa te diz que a última porção de grãos está acabando, e o silêncio de seus filhos se torna mais pesado que seus choros. Seu salário é a própria vida. Sem grãos, não há pão. Sem cevada, não há cerveja. Sem o excedente, você não pode fazer trocas no mercado. Os papiros da época contam que vocês tiveram que começar a comprar o óleo para as lamparinas a crédito, endividando-se. A ansiedade toma conta da aldeia. No trabalho, o ambiente é tenso. Os homens estão fracos e desmoralizados. O som rítmico dos malhos perde sua força. Um pintor erra um hieróglifo, um escultor lasca um relevo. Erros impensáveis há um mês. O capataz, que também sofre, tenta manter a ordem, mas a moral está no chão. Como você pode construir a casa da eternidade para seu faraó se ele não pode garantir o pão de seus filhos? O escriba Amenhotep, vosso líder, já enviou várias queixas ao vizir em Tebas. As respostas são evasivas. Falam de problemas com os registros, de corrupção nos celeiros, desculpas. A verdade é que o vosso pagamento foi roubado ou desviado por funcionários corruptos. O Ma'at foi quebrado. O Estado vos abandonou. A fome se torna desespero. Vocês precisam fazer algo que ninguém nunca fez antes. Mas, de quanto estamos falando? Era realmente um bom salário? Sim. Um trabalhador como você recebia quase 500 litros de grãos por mês para o pão e a cerveja de sua família, além de suplementos regulares de peixe, verduras e azeite. Este salário era suficiente não apenas para comer, mas para o escambo. Um par de sandálias, por exemplo, custava o equivalente a 2 dias de sua ração de grãos.
Você não era rico, mas era solvente e vivia com dignidade. Por isso, quando o pagamento parou, não foi um incômodo. Foi uma catástrofe econômica. É o dia 21 do segundo mês da estação de Pereta. Vocês estão há quase 20 dias sem receber suas rações completas. O desespero se transformou em raiva. O escriba Menachat vos reúne na praça da aldeia. Sua voz é firme. As súplicas não funcionaram. É hora de agir. A decisão está tomada. Ao amanhecer, vocês não cruzam a colina em direção ao Vale dos Reis. Em vez disso, marcham juntos, em procissão, pelo caminho do deserto em direção aos grandes templos funerários de Tebas. É um ato de uma coragem impensável. Vocês estão abandonando o trabalho sagrado. Tecnicamente, é uma traição. Ao chegar aos portões do templo de Medine Abu, os sacerdotes e guardas olham para vocês, atônitos. Não há violência. Vocês simplesmente se sentam em frente aos muros do templo. Vosso líder fala com as palavras que a história preservou: estamos com fome. Passaram 18 dias deste mês e ainda não recebemos nossas rações. Os sacerdotes, apavorados com a possibilidade de o escândalo chegar aos ouvidos do faraó, tentam acalmá-los com pães de oferendas. Mas vocês não se movem. Vocês não querem esmolas, querem seu salário. O protesto dura 3 dias. Finalmente, diante do temor de que a construção da tumba seja paralisada indefinidamente, os funcionários corruptos cedem. Os sacos de grãos chegam. Vocês venceram. Então, isso significa que não havia escravos no Egito? Não exatamente. A sociedade egípcia era complexa. Existiam escravos, principalmente prisioneiros de guerra que trabalhavam nas condições mais duras, como as pedreiras. Mas os homens como Kenamon, os artesãos do Vale dos Reis, eram uma aristocracia operária. Eram tão cruciais para o faraó que gozavam de um status e de direitos impensáveis para um escravo. Sua greve é a prova definitiva dessa diferença. Ao voltar para Deir el-Medina com os sacos de grãos, você não é mais o mesmo. Sua jornada te transformou. Você começou como um servo no lugar da verdade, uma engrenagem obediente na grande maquinaria do faraó. Mas a injustiça te forçou a agir. Você descobriu que seu valor não residia apenas em sua habilidade para esculpir pedra, mas em sua capacidade de se unir a seus irmãos e exigir sua dignidade. Você não derrubou o faraó, mas o fez escutar. Esta não é apenas a história da primeira greve. É a história de como um grupo de homens, pagos com pão e cerveja, demonstrou que mesmo à sombra dos deuses, a voz dos trabalhadores podia fazer tremer os alicerces de um império. A história de Kenamon e seus companheiros nos ensina que a luta pelos direitos trabalhistas não é uma invenção moderna. O que você acha da coragem deles? Você acredita que um protesto assim seria possível hoje em dia? Deixe sua opinião nos comentários. Se esta viagem à vida real do Antigo Egito te fascinou, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossa próxima história. Obrigado por nos acompanhar neste incrível relato. Até a próxima!